Aleluia. Amém. Irmãs, a paz do Senhor para todas as irmãs, a paz do Senhor para quem vai depois nos ouvir, né, no YouTube. Glória a Deus, me chama a missionária Leia. Glória a Jesus. Estou aqui também junto, né, nesse trabalho maravilhoso que é Unidas em Cristo Jesus, pelo o trabalho pela família, né? Estamos juntos aí a irmã Karina, a pastora Karina também, a pastora Carminha, e daqui a pouco, já nós teremos uma irmã, temos uma novidade aí, glória a Deus, daqui a pouco, depois a irmã Líbia vai falar. Enfim, nós temos esse privilégio de estar nesse trabalho, irmãos. Então, mas eu faço parte da Assembleia de Deus Belém, né? E cultuo aqui em Santo André. Glória a Deus, em São Paulo, né? E o Senhor, ele é fiel. Deus é maravilhoso. Como a irmã acabou de louvar, como dizer não, né? A presença, a vontade de Deus, ele nos chamou e nós temos que ser gratos ao Senhor. Por quê? Porque, irmãs, antes nós estávamos desgarrados, estávamos longe da sua presença, sofrendo, angustiados, sem uma alegria, né? Sem uma novidade, tudo na nossa vida nublado, vamos se dizer assim, por causa do pecado, porque nós estávamos distanciados do Senhor. Mas Deus, ele é fiel e nós somos gratas ao Senhor. Mas Deus, ele sabe como eu e você pode estar passando, o que está passando, as nossas adversidades, os momentos, mas o Senhor, ele nos sustenta. Quero aqui meditar com as irmãs, aqui em Salmos, Davi, eu queria, aqui em Davi, ó. Aqui em Salmos, né, os Salmos que Davi escreveu, aleluia, que é o Salmos 3, que diz, Davi confia em Deus na sua adversidade. E o primeiro vai dizer assim, Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de dizer milhares de pessoas que se puserem contra mim, ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois farei a todos os meus inimigos desculpa, irmãos. Levanta-te, Senhor, leva-me, Deus meu, pois feristes a todos os meus inimigos nos queixos, que basta-os dentre os ímpios. A salvação vem do Senhor sobre o teu povo, seja a tua bênção. Glória a Deus. Irmãos, esses salmos aqui, Davi, ele estava naquele momento que, quando ele fala aqui, ele estava sendo perseguido principalmente pelo aqueles que estavam do lado dele, todos aqueles que estavam no momento que ele estava reinando, ali quando ele fala assim, no seu santo nome, santo monte, ele estava na presença do Senhor. Mas a gente conhece a história de Davi, que Davi, ele teve um momento que ele errou, né? Quando ele ali se deita com uma mulher que não é dele, e essa mulher engravida, e este próprio filho dele, que agora me fugiu a memória, ele persegue Davi, né? Ele vai contra o seu pai. Ele queria ser rei no lugar de Davi. E aí, Davi, nesse momento que ele corre, nesse momento que ele
ele está ali neste momento de adversidade, ele clama ao Senhor. E ele sabe que ele corria perigo. E nós também, trazendo para nós, sabemos que nós, neste mundo, estamos correndo perigo. Nós sabemos que há muitas coisas que estão vindo e nós conhecemos e nós estamos vendo notícias do que está acontecendo. Principalmente tem um país que está, Nigéria, se eu não me engano, que muitos crentes estão sofrendo perseguições, morrendo. E eu vi uma coisa muito assim triste, que um pastor falou: não aguento mais enterrar cristãos. E Deus, ele deixa na sua palavra para nós que muitos morreriam no nome do Senhor, pelo Senhor. Mas aqui a gente vai ver que Davi teve um momento que ele errou. E não é diferente de nós, quando passamos uma situação e nós, de alguma forma, erramos diante do Senhor. E alguém vai apontar o dedo. Aqui no texto vai dizer que as pessoas olhavam para Davi, aqui no 2 vai dizer assim: muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Quando nós erramos diante de Deus, ou quando acontece algo na nossa vida, ou quando alguém passa por uma enfermidade, alguém vai dizer: por que você está enfermo? Você não tem um Deus? Ou passa uma diversidade, ou acha que o casamento, ou a família está sendo destruída. Às vezes alguém já apontou o dedo para nós e diz assim: eu acho que não tem jeito. Olha, não acredito que Deus está na vida daquela mulher, daquele homem. Pessoas vão julgar a nossa vida, mas mesmo aqui, sabendo que ele errou e sabendo que aquilo doeu através do erro, irmãos, não é diferente de nós, porque Davi era homem. A Bíblia vai dizer que ele era um jovem, ele estava ali, ele era abandonado pela sua família, né? A gente conhece o texto, era jovem, ele apacentava as ovelhas do pai, e ele ali para eles ele só servia disso, mas no fundo, Deus conhecia aquele menino, porque ele estava cuidando das ovelhas do pai, mas ele cuidava da sua vida espiritual com o Senhor. A Bíblia vai dizer que ele adorava o Senhor, ele não se queixava, ele não murmurava, mas ele era homem. Por que Davi errou? Porque ele era homem. Por que nós erramos? Porque ainda nós estamos como homens que eu falo, ser humano. Mas Deus, em todo o tempo, ele tem a sua misericórdia. Davi clamando a Deus, quando ele viu que vinha ali para cima dele, ele falou: estão dizendo que não tem mais jeito para mim em ti, né? Às vezes alguém vai nos julgar porque estamos servindo ao Senhor, mas alguém às vezes não vê o milagre que já está batendo na porta, o milagre que você já está segurando na tua mão. E muitos vão dizer assim: tem jeito não, irmã, não tem jeito não, não vai acontecer. Tem sim. Clamar a Deus e confiar nele. Deus vai dizer que Davi confiou em Deus, mesmo errando. Irmã, mesmo nós passamos um momento que nós erramos diante do Senhor, nós vamos clamar ao Senhor, pedir a sua misericórdia, ele vai nos ouvir. Aqui o 5 vai dizer assim: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa linda. Imagina a perseguição, o perigo que Davi estava passando, e às vezes nós estamos passando, mas quando nós vamos deitarmos, irmãos, a gente coloca a cabeça no travesseiro. Irmãs, como é bom ter esse Deus que a gente vai, antes de dormir, a gente fala assim: Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Senhor, eu estou aqui. O mundo está aí, o perigo está aí fora, mas nós estamos sendo sustentados pelo Senhor, guardado, protegido pelo Senhor. Que Deus maravilhoso é esse, irmão, que mesmo nós como pecadores, nós às vezes dizendo não para o Senhor, nós cantamos aí um louvor. Como dizer não? Muitos têm falado não, às vezes eu digo não, às vezes você diz não, mas o Espírito Santo de Deus está falando ao nosso coração, para que a gente prossiga confiando no Senhor. Aleluia! Eu deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha que coisa linda que Davi traz para nós. Olha que coisa linda. Que nós possamos, quando ele fala assim, no meio da sua diversidade, Davi conseguiu dormir. No meio da perseguição, por causa de um erro, por causa de um pecado, ele conseguiu dormir.
Aleluia. Mas ele não parou, ele não desistiu. Ele errou, mas ele entrou na sua presença. Aleluia, clamando ao Senhor. No 4 vai dizer assim, ó, como a minha vida clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Aleluia. Davi, da mesma forma que Deus ouvia ele ali, quando ele era jovem, que adorava o Senhor, e que o Senhor ali usou ele para matar o urso, o leão, era o mesmo Deus que estava nesse momento da adversidade de Davi, no meio da perseguição, correndo o seu próprio filho. Aqueles que o adoravam, aqueles que glorificava, aleluia, era o mesmo que estava nesse momento perseguindo Davi, mas era o mesmo Deus que estava com Davi no início, era o mesmo Deus que estava com ele neste momento de adversidade. E ele ainda fala assim, ó, aleluia, deixa eu ver aqui, que é um capítulo que eu acho muito lindo, que ele fala assim, no 3, mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. O que Davi estava dizendo? Senhor, tu me fez rei para nós. O Senhor hoje nos fez, através do Senhor Jesus, nos fez, aleluia, filhos, herdeiro, corredeiro com Cristo Jesus. Hoje, o Senhor nos levantou, o Senhor nos trouxe, porque nós abrimos o coração para o Senhor. Aleluia. Não foi de qualquer forma que o Senhor entrou, porque ele não é evasivo. A palavra do Senhor fala que ele, para entrar dentro de mim, de você, nós precisamos aceitar. Aleluia. E aí, quando nós aceitamos, nós começamos a nossa caminhada com Cristo. Aleluia. Mas Davi estava falando aqui do reino dele, que ele era rei. Aleluia. E ele tinha uma glória que era do rei. Ele foi ungido rei. Aleluia. E da mesma forma, quando ele ali, aleluia, tinha essa glória, e nesse momento que ele estava na diversidade, né, por causa do pecado, ele não deixou de ser rei. Mas ele precisou sair, aleluia, para não ser morto, mas ele continuou confiando no Senhor. Irmãos, tem momento na nossa vida que nós passamos achando que vai acabar. É como eu falei, muitos apontam o dedo para nós. Muitas vezes, irmãs, deixa eu dizer algo para... Todos nós vivemos isso. Dentro da casa do Senhor existe o joio e o trigo. Tem pessoas que julgam. Tem pessoas que não entendem a prova que você e eu possamos estar passando, ou o momento que nós estamos ali caladinhos. Vão dizer, o que está acontecendo com tal pessoa? Mas por quê, irmãos? Tem momentos que nós não podemos abrir a nossa boca para falar o momento que nós estamos passando, porque as pessoas não vão entender, aleluia, que nós estamos passando. Quem vai nos entender e que tem entendido é o Senhor. Aleluia. Nós colocamos a nossa confiança no Senhor. O Davi estava falando no meio da diversidade, eu confio no Senhor. No meio da nossa diversidade, trazemos para nós, eu confio no Senhor. Há uma promessa para nós. Aleluia! E nós vamos alcançar esta vitória, esta promessa, se nós, mesmo errando, pedindo perdão, Senhor, a súplica, a sua misericórdia, vai acontecer esta promessa na minha vida, na tua vida. Nós estamos no caminho da promessa. Que promessa é essa, irmã Leia? Da bênção, da porta aberta? Não, irmã, da salvação, é de morar com o Senhor. Aleluia! A bênção, a porta aberta, a cura, a liberdade, isso é um processo na caminhada. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu estou no caminho, claro, eu vou pedir o Senhor, eu vou orar, eu vou pedir oração, eu vou correr para o irmão, ore por mim. Isto é o que? A palavra do Senhor fala para nós orarmos um pelos outros. Aleluia, porque afinal nós não estamos só, nós estamos na mesma fé, na mesma comunhão, aleluia, nessa mesma perseverança, crendo, aleluia, que nós estamos juntas, unidas em Cristo Jesus. Não falo só do ministério aqui, mas unidas em Cristo Jesus, crendo no propósito, aleluia, que o Senhor está na nossa vida. Aleluia. Irmãos, todos nós passamos momentos difíceis. Todos nós, às vezes, erramos contra Deus. Aleluia. Mas o Senhor continua na sua bondade, na sua misericórdia. Mas nós não podemos continuar. Precisamos falar com Deus. Ele já sabe.
Ele já sabe do nosso pensar. Antes de nós pensarmos, ele já sabe. Aleluia. O que nós vamos pedir, ele já sabe. Oh, glória. Olha que coisa linda. Mas ele na sua palavra, vai dizer assim, para que a gente ore ao Senhor, ore ao Espírito Santo, como devemos orar. Oh, aleluia. Por que, irmã Leia? Porque ele já sabe da nossa necessidade. Porque ele sabe o que é bom para nós. Às vezes nós vamos orar, irmãs, e pedindo algo, mas não é para nós. Por isso que, Senhor, o Espírito Santo me ensina a orar. E a palavra do Senhor fala que a oração é uma conversa com Deus. Oh, glória. Mas nesse caso, quando orarmos por algo, é Senhor, oh Senhor, olha, eu preciso de tal coisa, mas será que é para mim mesmo? Será que o Senhor quer isso para mim? Aleluia! Deus, ele é fiel, irmão. E aqui em Hebreus capítulo 4, o versículo 14, vai dizer assim, aleluia, Hebreus capítulo 4, versículo 14, vai dizer assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente na sua confissão. Olha que coisa linda. Ele está falando para nós, nós temos um sumo sacerdote, nós temos alguém que intercedeu por nós, que morreu por nós, aceitamos ele, é o que o salmista Davi estava ali fazendo, ele confiava em Deus, ele sabia quem ele estava, que ele falava, com quem ele andava, oh glória a Deus, mas hoje para nós temos quem? Jesus, aleluia, quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar? Jesus, mas nós o aceitamos, aleluia, mas ele aqui vai falar para nós que nós continuamos firmemente, aleluia, firmemente na nossa confissão. Eita, essa palavra confissão. Confissão. Em quem nós confessamos a Jesus. Em quem nós estamos, aleluia, na qual caminhada? Em quem nós estamos crendo? Em Jesus. Após que nós continuamos firme na caminhada com Cristo. Oh, glória! Na nossa fé, nada pode nos abalar. Momentos difíceis, acabei de falar, vai vir, provas, vai vir, aleluia. Mas nós permanecemos firmes, confiando, clamando a nosso Deus, porque Ele é fiel. Aí no 15 vai dizer assim, porque não temos um sumo sacerdote que não passou com... não compadeceu como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Olha que coisa linda. Em tudo Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Diferente de Davi, diferente de nós, que nós somos humanos, seres humanos, que nós erramos, que nós pecamos, mas Jesus não pecou, mas Jesus ele desceu, Jesus ele sofreu, em tudo ele foi tentado, em tudo. Até na sua própria palavra, Satanás, ali, quando ele foi levado ali para o deserto, ele foi tentado por Satanás, com a própria palavra. Em tudo, até o que ele falava, até o texto vai dizer que quando a mulher do fluxo de sangue estava ali para ser do fluxo de sangue, perdão, a mulher que foi para ser apedrejada, aleluia, a irmã Leia, minha cabeça está bem assim, mas o Senhor, aí levam a Jesus, o texto vai dizer que esse episódio ali, eles poderiam ter matado ela antes, mas levaram a Jesus que era para só o quê? Prestar atenção, para que acusar Jesus de alguma coisa. Ele estava sendo a todo tempo, irmão, observado, tentado, querendo pegar ele em alguma mentira, mas Jesus, não, aleluia, ele é a verdade, oh glória. E aí ele vai e chama atenção e diz, mulher, cadê teus acusadores? Porque Jesus, ele confronta o homem. A palavra vem nos confrontar. A palavra, Davi foi confrontado ali naquele momento que ele estava em aflição. Senhor, eu errei. Mas, Senhor, quando eu estava lá no seu monte, no seu santo monte, o Senhor me ouvia, agora tem de misericórdia de mim. Irmãos, quando nós estamos passando a adversidade, porque alguma coisa está acontecendo, a tribulação, o vento forte, Senhor, lembra de mim, que naquele momento ali, Senhor, não estava passando nada, mas eu continuava te adorando. Agora eu estou nesse momento, mas eu continuo te adorando. Lembra de mim, Senhor, eu estou aqui. Oh, glória, aleluia.
Em tudo Jesus foi tentado, irmãs, mas ele não teve pecado nenhum, glória a Deus. Chamando, pois, com confiança, no 16, chamando, já estou encerrando, tá, irmãos? Chamando, pois, com confiança ao trono de graça para que possamos alcançar misericórdia e chegar à graça a fim de sermos ajuntado em tempo oportuno. Olha que coisa linda. Esse tempo oportuno é a vinda do Senhor. Jesus vai juntar todos aqueles que perseveraram, mesmo errando, mesmo chorando, mesmo querendo desistir, mas não desistiu, mesmo na sua aflição, mesmo na enfermidade, mesmo aqueles que nós oramos e, ai, Senhor, cura, Senhor. Ai, o Senhor não deu a cura, mas deu a cura espiritual que tirou dessa terra e levou para ele. Aleluia. Vai chegar um dia que o Senhor vai juntar todos nós, aqueles que morreram na fé, aqueles que descansaram, aqueles que hoje descansam, confiando no Senhor, acreditando na ressurreição, vai ser juntado também, primeiro os mortos, depois aqueles que estão vivos, aleluia, no grande arrebatamento da igreja, mas que nós possamos, irmãos, aleluia, porque não temos um sumo, aqui no 16, chegamos, pois, com confiança. Davi chegou com confiança na presença de Deus. Mais ou menos assim, aqui a irmã Léa falando, Deus, eu errei, eu pequei, eu peguei a mulher que não era minha. Tem uma criança ali em jogo. Induzi o pai para ir para a guerra, para ser morto. Tudo isso aconteceu. Mas, Deus, eu errei, eu estou aqui. Às vezes, nossa mente, algo passamos na nossa mente. Jesus, minha mente está assim, estou pensando dessa forma. Seja, aleluia, fiel a Deus. Seja do arrependimento de verdade, Senhor. Os pensamentos que tem em mim é esse. O desejo que está em mim é esse. Mas, Senhor, eu entro na tua presença com confiança, crendo quem pode interceder por mim, crendo que o Senhor pode fazer e ter misericórdia de mim no momento que eu estou agora, Senhor. Aleluia! Entrar na presença do Senhor com confiança. Mesmo algo que nós fazemos que não agrada ao Senhor, mas o Senhor nos conhece, o Senhor sabe. Aleluia! Porque afinal, irmão, nós estamos na caminhada para morar no céu com o Senhor. Mas há uma promessa, olha esse versículo final aqui para me encerrar. Aleluia! Há uma promessa do Senhor. O Senhor Jesus, sem pecado nenhum, mas em tudo ele foi tentado, por mim e por você. Em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. E nada vai se comparar ao que Jesus sofreu, aleluia, por nós. Em nada, 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 o que nós possamos passar. Não se compara o que o Senhor Jesus sofreu por nós. Às vezes nós gritamos, ai, Senhor, não aguento mais. Ai, Jesus, eu vou desistir. Ai, Jesus, não dá mais. Ai, Jesus, eu vou desistir do meu casamento. Vou desistir do filho. Vou desistir de alguma coisa. Não se compara com o que Jesus passou por mim e por você. Não se compara. Em tudo ele foi tentado, mas ele não tinha pecado nenhum. Aleluia, se cumpriu a palavra. Ele morreu. Ele, na verdade, ele não, ninguém o matou, ele se entregou por mim e por você, oh glória. Mas aqui o versículo 16 do capítulo 4 de Hebreu é muito lindo este versículo, me chamou muita atenção. Chegamos, pois, com confiança. Ei, a palavra do Senhor tem nos garantido essa vinda do Senhor, esta vontade de estar junto com o Senhor. A nossa mente, o Espírito Santo coloca na nossa mente, às vezes pensando como é lá, aleluia. E aí nós lembramos, aí estou aflita, estou angustiada, tem enfermidade, tem isso, tem falta de algo, mas em tudo, aleluia, Jesus não falta. Oh, glória a Deus! Pois
Chegamos, pois, com confiança ao trono de graça, na presença de Deus, aleluia, através da nossa oração, através do louvor, que nós estamos louvando, nós estamos adorando um Deus Todo-Poderoso, entrando, aleluia, com confiança, glória a Deus, para que possamos alcançar a misericórdia, tá vendo? Erramos ou fazemos algo que não agrada o Senhor, mas entramos com confiança, pedindo perdão, se humilhando e dizendo, eis-me aqui, Senhor, e nós vamos e estamos alcançando a misericórdia do Senhor, sabe por quê, irmão? Por isso que nós estamos aqui, porque nós não somos consumidos pelo mal, aleluia, porque Deus está na nossa vida, glória a Jesus, e achando a graça, a fim de sermos ajuntados em tempo oportuno, oh glória, achamos, irmãs, esta graça, Jesus, e um dia Ele vai fazer isto que esta palavra está dizendo, Ele vai juntar todo o povo que entraram com confiança, com fé, com determinação, mesmo chorando, mesmo na dor, mesmo na adversidade, mesmo às vezes o marido saindo de casa, mesmo um filho indo para as drogas, um filho desobediente, mas nós entramos na presença do Senhor, confiando em quem nos chamou, oh glória, aleluia, eita Jesus, Davi, ele errou contra Deus, mas no momento que ele estava ali, no momento da adversidade, no momento que estavam ali perto de pegar ele entrou na presença do Senhor e ele clamou e ele dizendo para Deus, lembre, Senhor, quando eu estava lá, aleluia, Deus, Ele sabe, Ele conhece, mas que nós possamos entrar, que você possa entrar, aleluia, que possa ouvir esta palavra e as demais palavras, glória a Jesus, que é lançada todos os dias através das lives, oh glória, aleluia, onde quer que você vá e alguém fala Jesus te ama, alguém fala tem uma palavra para você, oh glória, é o Senhor falando que Ele vai voltar, Ele quer fazer algo grande na minha e na tua vida, aleluia, tendo essa certeza que vai acontecer, aleluia, entrar com confiança. Quer dizer, eu creio na palavra, eu creio em Jesus, eu confio, eu acredito, eu sei que o céu é real, aleluia, eu sei que ela é real, porque a palavra, o Espírito Santo me convence todos os dias que o céu é real, oh glória, aleluia, e esperando esse grande dia que o Senhor vai ajuntar, aleluia, em tempo oportuno. Oh, glória, irmãos, olha que palavra forte, em tempo oportuno, que será breve, nós sabemos que será breve, aleluia, vai acontecer o tempo oportuno, mas que nós lembramos que o arrebatamento da igreja vai acontecer, mas o arrebatamento individual pode acontecer para mim e para você a qualquer tempo, a qualquer hora, a qualquer minuto. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Oi, irmã Leia. Por que, irmãs? Se nós falar assim, quem quer morrer? Ninguém vai dizer, não, ainda não, porque eu tenho muito isso, porque eu quero ver isso, eu quero ver minha neta, eu quero ver não sei quem, eu quero ver meu filho. Isso é de nós, mas se o Senhor, aleluia, sabe o dia de amanhã da minha vida, da tua vida, irmão, Ele pode nos recolher, mas que nós possamos estar em confiança, aleluia, no seu santo monte, na sua presença de graça, aleluia, de graça, aleluia. De graça, quando ele fala de graça aqui, não é a graça, foi de graça, não foi de graça, foi o sangue derramado, foi caro, que Jesus pagou, aleluia, para que eu e você que possa ouvir esta palavra e aceitá-lo ele, glória a Deus como Salvador, aleluia, possa entrar no seu trono, oh glória, e alcançar graça, misericórdia, Jesus, e que esta palavra, Senhor, aleluia, possa chegar e tem chegado aos nossos corações, Pai. Aleluia. E que possa, meu Pai, o Espírito Santo, o Senhor leva, conduz esta live a pessoas que possam e precisa ouvir esta palavra. Aleluia. Mesmo errando, Senhor, muitos estão no pecado, muitos estão distantes de Ti, Senhor. Aleluia. Mas a Tua misericórdia, Senhor, o alcança.
Aleluia. Porque a palavra do Senhor fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Aleluia. E que você que vai ouvir esta palavra, que não aceitou Jesus ainda como teu Salvador, aceite Ele como teu Salvador. Aleluia. Oh, glória, para que no dia que o Senhor for juntar todo o povo que nele tem acreditado, tem confiado, tem andado mesmo difícil, mas tem continuado andando na presença, vai ser juntado no tempo oportuno e ser levado para o céu. Que o teu nome possa ser escrito no livro da vida. Aleluia. E que você possa dizer: Jesus, escreva o meu nome no livro da vida, para quando o Senhor voltar, o Senhor me encontrar e me levar contigo. Jesus, tu és fiel, alcança, Pai. A tua misericórdia, Senhor, tem nos alcançado e possa alcançar aqueles ainda que não, aleluia, fizeram esta confissão, que não te aceitou, Senhor. Deus, tu sabe de todas as coisas, Pai. Aleluia, Pai. Que todos aqueles que foram ouvir esta live, que foram ouvir as outras lives, seja abençoado, que a tua graça, aleluia, possa repousar, Pai. Aleluia, no seu coração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas irmãs? Deus, ele é fiel. Deus, ele é grande. Tempo oportuno vai chegar para nossas vidas. O tempo